É oficial. Eu sou um homem velho. Nos últimos anos eu tenho me confortado dizendo que estou com 70 e poucos, mas a matemática é simples e indiscutível. Hoje é meu aniversário de 75 anos e Deus, como os anos passam voando. Eu não estou aqui para receber as suas felicitações. Não é um marco que me deixa muito animado. Claro, eu estou feliz de ainda estar aqui, mas eu sinto que com o passar dos anos, cada vez menos eu tenho pelo que viver. Meus ossos doem, meus filhos moram longe e o outro lado da minha cama já está frio e vazio há 18 meses. Na verdade, em pouco tempo, eu não terei mais nada pelo que viver. Então, me poupe dos seus feliz aniversário e parabéns, por favor. Eu tô aqui porque eu tenho uma história pra vocês. E é uma que eu nunca contei antes. Antes eu achava que a mantinha só pra mim por ser boba ou porque ninguém acreditaria. Eu descobri que quanto mais velho você fica, mais exaustivo é de mentir pra si mesmo. Pra ser totalmente honesto, eu nunca contei essa história pra ninguém, porque eu tava morrendo de medo. Mas a morte parece estar mais amigável do que nunca, então preste atenção. Foi no ano de 1950. O local, uma pequena cidade no estado do Maine. Eu era um menino com apenas 9 anos de idade, relativamente pequeno para minha idade, com apenas um amigo para conversar. Mas sua família, aparentemente por um capricho, decidiu se mudar para um lugar a mais de 3.000 quilômetros de distância. Sem dúvidas, foi o pior verão da minha vida. Meu pai não estava por perto e minha mãe era uma biscate dos extras, se é que você me entende. Então eu não ficava muito pela casa. Um pouco hesitante, eu decidi que a biblioteca pública seria onde passaria o meu verão. A coleção de livros da biblioteca, principalmente da seção infantil, era carente de variedade, para dizer no mínimo. Mas pelo menos, dentro daquele mísero prédio, eu não encontraria tarefas domiciliares, nem a minha mãe ranzinza, que descansa em paz, e provavelmente o mais importante, nenhuma criança com quem eu seria obrigado a socializar. Eu era a única criança impopular o suficiente para gastar meus precisos dias ociosos de férias entre as prateleiras de livros. E para mim, estava perfeito assim. A primeira metade do meu verão foi bem mais terrível do que eu imaginava. Dormia até umas 10 horas da manhã, fazia minhas tarefas, então ia pedalando minha bicicleta até a biblioteca. E por bicicleta eu quero dizer uns pedaços de metal retorcidos, enferrujados, grudados a um par de rodas. Uma vez lá, dividia meu tempo entre irritar involuntariamente os frequentadores mais antigos e irritar de propósito. Na verdade, uma senhora muito agradável interrompeu o meu estalar de língua para gritar "cala a porra da boca" para mim. A primeira vez que eu ouvi um adulto falar porra. Hoje em dia isso não é nada, mas naquela época era. Os dias melancólicos se tornaram semanas decrépitas. Para falar a verdade, eu já estava rezando para a escola começar de novo. Até que eu encontrei o porão. Eu jurava que já havia vasculhado todos os cantos da biblioteca, mas um dia, no canto mais distante, atrás da coleção de livros em línguas estrangeiras, me deparei com uma pequena porta de madeira que nunca havia visto antes. Foi aí que tudo começou. A porta não tinha nenhuma janelinha e era feita de um carvalho que parecia ser muito mais antigo do que a parede que a sustentava. Tinha uma maçaneta feita de metal negro que parecia muito antiga. Eu não ficaria surpreso se me informassem que ela tinha sido feita no século XVII. Gravada na maçaneta estava o que parecia ser uma única impressão digital. Eu fiquei com a sensação de que, seja lá o que estivesse atrás daquela porta, era totalmente proibido para mim. Por esse motivo, seria a coisa mais interessante que eu veria naquele verão. Rapidamente olhei em volta para ter certeza de que ninguém estava me observando, então virei a maçaneta. Deslizei lá para dentro e fechei novamente. Não havia nada. Só escuridão. Dei alguns passos e então parei, enervado pela totalidade de sombras que me cercavam. Balancei os braços à minha frente para tentar achar uma parede ou prateleira para me apoiar. O que encontrei foi muito mais sutil, mas muito mais útil. Uma pequena corda balançando em cima de mim. Segurei com firmeza e puxei. Naquela época, muitas lâmpadas eram acionadas por cordas, e essa era uma delas. Meus arredores foram iluminados instantaneamente. Eu estava de pé em uma pequena e empoeirada plataforma que não parecia ver vida há muito tempo. À esquerda tinha uma escada em espiral minguada, feita de madeira e parecendo estar prestes a se desmanchar a qualquer segundo. A lâmpada fraca era a única fonte de luz, então, quando espiei da plataforma lá para baixo, os últimos degraus estavam consumidos pela escuridão. Estava começando a ficar com medo. Esse lugar
seja lá onde quer que eu estivesse, não parecia pertencer a uma biblioteca pública. Era como se ficasse em um prédio completamente diferente, mas nenhuma criança de 9 anos gosta de deixar um mistério não solucionado. Pensando agora, queria poder falar para o meu eu pré-adolescente para ir embora. Dar as costas, fazer qualquer coisa que não fosse descer aqueles degraus. Você irá poupar várias noites de insônia, eu diria. Mas claro, eu não sabia disso na época, e muito provavelmente eu não teria dado ouvidos também. Então, ao invés de dar as costas, respirei fundo, me agarrei ao corrimão, olhei finalmente para frente e comecei a descer. A madeira do corrimão estava seca e coberta de felpas. Imediatamente soltei, tentando me equilibrar cuidadosamente só com a ajuda dos braços, enquanto ia descendo. Era muito longa, ou parecia ser, e sendo iluminada pela luz fraca da lâmpada lá de cima, meu coração batia impiedosamente no breu. Mesmo crianças conseguem pressentir quando algo não está certo, eu acho. A única diferença é que não estão nem aí. Quando meus pés encostaram no chão de cimento do fundo, a luz da lâmpada havia se tornado apenas uma memória fraca. Mas havia outra fonte de iluminação, e Deus, eu jamais esquecerei. Diretamente na minha frente estava uma enorme porta vermelha. A luz estava vindo de trás da porta e brilhava em linhas de todos os 4 lados. Um sinistro retângulo que brilhava levemente. Pela segunda vez naquele dia, respirei fundo e atravessei uma porta que não deveria. Em contraste com o quarto escuro que estava antes, esse outro era cegante. Quando meus olhos se ajustaram, o que vi quase fez o meu coração parar de bater. Era uma biblioteca. A biblioteca mais perfeita que você possa imaginar. Fiquei de boca aberta enquanto andava pelo local. Era lindo. Menor do que a biblioteca lá de cima. Muito menor, mas, para mim, parecia ser feita sob medida. As prateleiras estavam cheias de títulos com capas multicoloridas. Ambas poltronas do centro da sala pareciam ser extremamente confortáveis. E o cheiro... Meu Deus, aquele cheiro... Era totalmente inacreditável. Uma mistura de pinho com toques cítricos. Simplesmente eu não consigo fazer justiça só com palavras, então eu acho que é suficiente dizer que eu nunca havia sentido um cheiro tão bom assim. E nunca mais senti nos meus 75 anos de vida. O que era essa sala? E por que eu nunca havia ouvido falar dela? Por que não havia mais ninguém ali? Essas eram perguntas que eu deveria ter feito. Mas estava intoxicado. Enquanto olhava todos os livros e era aquecido por aquele cheiro do paraíso, só conseguia pensar em uma coisa. Nunca mais eu ficaria entediado. Na verdade, eu fiquei livre do tédio por 3 anos. Foi no meu aniversário de 12 anos, 63 anos atrás, hoje, que tudo mudou. Antes daquele dia, eu visitava meu santuário no porão sempre que podia. Geralmente várias vezes por semana. Nunca vi nenhuma outra alma viva lá embaixo, e mesmo assim, eu não achava isso suspeito. Nunca saí com nenhum livro da sala. Ao invés disso, durante minhas visitas, sempre pegava o título que já estava lendo e recomeçava de onde tinha parado. Sentava sempre na mesma poltrona roxa, deixando a poltrona gêmea de frente para mim. Aquela poltrona era minha e a outra era... Bem, suponho que naquela época eu não conseguiria articular sobre isso tanto quanto posso agora. Mas com toda certeza desse mundo, não era minha. No meu 12º aniversário, cheguei mais tarde do que o habitual. Minha mãe havia convidado alguns colegas e meus primos para uma pequena comemoração em casa. Um gesto que eu achei mais entediante do que comovente. Sério, eu só queria passar o meu aniversário sentado, lendo e sentindo o cheiro do paraíso. E eventualmente, nossos convidados foram para suas respectivas casas e consegui chegar na biblioteca 15 minutos antes de fechar. Isso não importava. Os funcionários nunca checavam o porão antes de trancar tudo. Eu podia ficar o quanto quisesse. Nessa noite em particular, devorei os capítulos finais de uma aventura épica. Cavaleiros, espadas, dragões e coisas do tipo. Eu não senti o cheiro até que li as últimas palavras da última frase e fechei o livro. O cheiro que antes era extraordinário, agora se transformara em azedo. Eu fiquei sentado por um momento transtornado. Objetivamente, conseguia reconhecer que o cheiro era o mesmo que o de antes. Pinho com um toque cítrico. Apenas havia o percebido diferente, e não era mais agradável. Era uma versão aromática de uma ilusão de ótica. Você sabe,
Tipo aquela que você acha que é uma mocinha com o rosto virado, mas na verdade é uma idosa de perfil. Você não consegue parar de perceber a idosa. E com o cheiro, era a mesma coisa. Eu não conseguia parar de senti-lo estranho. O encanto estava quebrado. Pela primeira vez, o odor parecia estar vindo de um lugar específico. Com um pouco de receio, fiquei caminhando pela salinha, farejando o ar como um animal louco, até que fui levado até uma certa prateleira dos fundos. Era uma prateleira completamente normal, com exceção de um título. Um livro grande de capa de couro com uma coloração marrom desbotada, com uma marca de digital em sua espinha. Ele era a fonte do odor. Abri a capa e vi uma frase escrita perfeitamente em cima da primeira página com uma tinta vermelho sangue. Descanse seus sofrimentos, amigo, e deixe-os onde ficarem. Eu encarei essa frase hipnotizado enquanto voltava para minha cadeira. Virei a página. Em branco. O cheiro ficou mais forte. Outra página, em branco. E o odor só se intensificava. Parei por 1 minuto, tentando controlar a ânsia de vômito e continuei andando. Então, quando me aproximei das poltronas, virei uma última página e lá estava. Na mesma caligrafia sinistra, estava a última coisa que eu esperava ler. Meu nome. Deixei o livro cair. Comecei a me preparar para correr em direção à porta, mas quando olhei para frente, meu coração foi parar na boca e congelei. A poltrona vazia não estava mais vazia. Um senhor de idade usando terno sentava à minha frente, uma perna cruzada em cima da outra, me observando com um semi-sorriso nos lábios. Era demais para mim. Caí de joelhos e expeli o conteúdo do meu estômago no carpete. Limpei a boca com o dorso da mão, olhando o meu vômito, quando ouvi o homem soltar uma gargalhada. Eu o encarei em descrença. Quem é você? Eu perguntei, o pânico estampado na minha voz. O homem se pôs de pé, me segurou gentilmente pelos ombros e me escoltou até minha poltrona. Depois, voltou a sentar na dele. Temo que tivemos um mau começo, disse, observando a sujeira no carpete. O cheiro. Demora um pouco para se acostumar. Quem é você? Repeti. Hoje à noite, você conhecerá dificuldades que nem sabia que existiam, disse. Venho como um amigo, oferecendo abrigo delas e de outras tempestades que estão por vir. Naquele momento, eu não queria nada além de ir embora, mas continuei sentado. Perguntei sobre o que ele estava falando. A sua mãe está morta, meu garoto. Morta pelas próprias mãos, na cozinha. A cena é grotesca, eu tenho que admitir. Disse em tons sofridos, mas havia um brilho de brincadeira em seus olhos. Certamente você deseja evitar este caminho. Eu posso te mostrar um mais seguro. Meu sangue correu gelado por causa dos horrores que ele falava, mas eu não quis acreditar. O que você quer comigo? Demandei saber, tentando soar mais corajoso do que me sentia. Ele riu, um granido velho e ríspido que parecia chacoalhar seus ossos. Nada além de sua amizade, caro rapaz, ele disse. Depois, sentindo que eu tivera achado sua resposta inadequada, elaborou mais. Quero que você venha em uma jornada comigo. Meu trabalho é nobre e você será um ótimo aprendiz. E talvez quando eu terminar, suspirou cansadamente, passando os dedos ossudos por entre os cabelos brancos. Talvez então, o meu trabalho possa ser o seu. Levantei, andando rapidamente em direção à porta, sem quebrar o contato visual. Você é louco, falei. A minha mãe não está morta. Ela não está. Vá conferir, se precisa. Ele me falou, gesticulando em direção à porta. Eu lhe lancei um olhar de desprezo e saí correndo para a saída. Com minha mão fechada em torno da maçaneta, ele disse meu nome em voz baixa. Mesmo não querendo, me virei. Sua jornada não será fácil, amigo. Se um dia tudo for demais para você, e quero dizer, falou gesticulando as mãos para mostrar a biblioteca, você saberá onde me encontrar. Fechei a porta com força e subi 2 degraus de cada vez. Saí da biblioteca, subi na minha bicicleta e fui em alta velocidade para casa. A porta da frente estava escancarada. Pulei da bicicleta ainda em movimento e entrei em casa cautelosamente. O velho estava mentindo. Tinha que estar. Mesmo assim,
Lágrimas já começavam a escorrer pelo meu rosto. O coração batendo forte. Entrei no corredor e chamei por minha mãe. Não ouvi resposta, e então fui para a cozinha. E até hoje, eu não sei o motivo para ela ter feito aquilo. Eu vivi o resto da minha vida naquela pequena cidade no Maine, mas sem chegar perto da biblioteca pública. Uma vez, com 20 e tantos anos, eu tive coragem de entrar novamente. A vida era boa naquela época, e meu medo já estava se transformando em curiosidade. Aonde antes ficava a porta para o meu santuário, agora existia apenas uma parede branca. Perguntei à bibliotecária o que havia acontecido com o porão, embora no meu coração eu sabia que já sabia a resposta. Não existia nenhum porão, ela disse. Nunca existiu. Na verdade, me falou que, se não se enganava, as portarias de zoneamento da cidade proibiam porões naquela área. Eu fui assombrado por aquele cheiro docemente doentio, uma mistura venenosa de citros e pinho, desde aquele fatídico e longínquo aniversário. Quando vi minha mãe na cozinha naquele dia, deitada em uma piscina do seu próprio sangue, eu o senti. Quando um homem bateu na porta do dormitório da minha faculdade, dizendo que era meu pai, exigindo dinheiro e me espancando até quase a morte, eu senti o cheiro. Quando minha mulher abortou nosso segundo filho, eu o senti. E quando abortou o quarto, também. Quando nosso filho mais velho roubou nosso carro enquanto estava bêbado e acabou causando a morte de sua namorada, eu senti o cheiro. Comecei a senti-lo periodicamente, quando minha mulher ficou doente. Ela faleceu no final do ano passado. E agora, estou sozinho pela primeira vez depois de quase meio século. Agora, sinto o cheiro todos os dias e parece um convite. Alguns meses atrás, eu voltei até a biblioteca e a pequena porta de carvalho com uma maçaneta antiga estava lá, bem onde eu me lembrava. Minhas caminhadas noturnas sempre me fazem passar pela biblioteca, mas eu nunca entro lá. Talvez hoje eu entre. Eu estou com medo de morrer, claro, mas hoje em dia eu estou com mais medo de continuar vivo. O velho estava certo. A minha jornada não foi fácil e eu duvido que melhorará. Descanse seus sofrimentos, amigo, e deixe-os onde ficarem. Ele prometeu alívio, um abrigo, me disse. Será que estava certo sobre isso também? Só existe um jeito de descobrir. Afinal de contas, eu ainda sei onde o encontrar.